Boa noite, igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz, amém? Vamos de novo, boa noite! Oh, queridos, como é bom. Eu confesso que eu estou emocionada desde quando eu cheguei e todos esses louvores, ver a igreja cheia de rostinhos, na qual eu não vi há tanto tempo, ver pessoas queridas nos visitando nessa noite. Isso tudo é motivo de muita gratidão a Deus em nossos corações, porque certamente essa igreja ama você. Eu estava com saudade de alguns irmãos que eu também não vi há algum tempo, e que o Senhor, misericordioso, bondoso, amoroso, nessa noite derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé para fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra lá em João. Nós vamos hoje nos aprofundar na leitura da palavra no Evangelho de João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Nós leremos o verso de 1 a 9. João 5, do 1 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, falar com o Senhor. Bendito Deus, eterno Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, por mais uma oportunidade de termos, ó Deus, acesso à Tua santa e poderosa palavra, Pai. Nessa noite nós Te pedimos que as Escrituras, que há, ó Deus, poder, a Tua palavra que há, ó Deus, o poder de vivificar os nossos corações. Que ela mesma possa fazer efeito em cada coração aqui nessa noite. Nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo se derrame sobre nós. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da mensageira dessa noite. E me conduza para que, ó Deus, os meus lábios falem somente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos seus. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor amoleça os nossos corações e que nos dê ouvidos sensíveis ao Teu chamado nessa noite, Pai. Nós acreditamos no poder que há no Senhor e por isso Te pedimos, nos abençoa durante todo o restante desse culto. Nós Te louvamos pelo que já aconteceu e Te louvamos, Senhor, pelo que nós cremos que Tu ainda fará em nosso meio nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Mais uma vez, você que é visitante nessa noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Infelizmente, nós não podemos te dar um abraço, talvez nem um aperto de mão, mas que você se sinta muito amado neste lugar. Nós amamos a sua vida, amamos ter você aqui conosco. E volte sempre em nome de Jesus, que a palavra do Senhor fale com você nessa noite. Queridos, esse evangelho que nós lemos, o Evangelho de João, ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. Alguns teólogos e historiadores dizem que
quando ele começou a ser escrito lá por volta do final do 1º século, já todos os outros evangelhos já estavam circulando pelas igrejas há praticamente 20 anos. E João se levanta ali como apóstolo do Senhor Jesus e começa a escrever mais uma vez. Embora tenham outros, já tivessem outros evangelhos escritos, ele começa a descrever com todos os detalhes, com cada riqueza, na qual todas as ações que Jesus fazia. E aí, o apóstolo João, ele escreveu esse evangelho com um único propósito: provar a divindade de Deus, provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, provar que o Filho e o Pai eram um só, provar que na natureza de Jesus, aquele que estava ali, aquele que passava pelo povo, pela multidão, aquele que estava fazendo tantos e tantos obras, tantos feitos ali naquele lugar, ele era o próprio Deus. E com certeza ele cumpriu cabalmente com essa missão. No Evangelho de João nós vamos ver o próprio Jesus encarnado em pessoa no seu ministério aqui, falando por 7 vezes: eu sou, eu sou, eu sou. Ele fala: eu sou a água viva, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, eu sou. E também no Evangelho de João, João vai descrever principalmente 7 de alguns milagres que Jesus operou. Então, esse foi o grande propósito pelo qual o apóstolo João escreveu esse Evangelho. E é justamente nesse capítulo 5 que nós iremos meditar, absorvendo todas as riquezas dos detalhes que esse texto tem a falar conosco. Por isso, abre o seu coração, meu irmão. Não fique aí preocupado com qualquer outra coisa que te tire o foco da mensagem do Senhor para nós nessa noite. O contexto que nós lemos aqui no versículo 1, ele começa falando que Jesus estava indo a uma festa em Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade muito amada por nosso Deus, né? Porque Israel era o povo separado e escolhido de Deus. Então, Israel era um povo assim que Deus escolheu para triunfar dentre todos os outros. E Jerusalém estava no coração de Israel. E aí, quando a gente vai ver o que estava no coração de Jerusalém, eram as sinagogas. Por isso que nós vamos ver que muitos dos milagres e muitos feitos do Senhor acontecem também nas sinagogas. E aí Jesus, diz o texto, que estava subindo a Jerusalém. É interessante a gente pensar que todas as vezes que na Bíblia se refere a alguém indo a Jerusalém, ele fala subindo. E quando fala alguém voltando de Jerusalém, ele fala descendo. Isso tudo porque Jerusalém ficava em cima de uma montanha. O teólogo, o pastor Hernandes Dias Lopes, diz que ficava mais ou menos a 800 metros acima do nível do mar. E aí, Jesus estava indo, certamente fazendo algum esforço para chegar ali naquela festa e poder celebrar com aquele povo judeu. Era uma festa tradicional judaica e Jesus, sendo Deus onisciente, o Deus conhecedor de todas as coisas, o Deus que por onde passa transforma vidas, transforma situações, transforma o ambiente qual está, Jesus então decide ir até aquela festa. E eu creio que Jesus, em toda a sua onisciência, sabia que ele não ia dar aqueles passos em vão, que ele tinha algum propósito para cumprir ali naquele lugar. E aí Jerusalém, por ser uma cidade de palco de grandes guerras, grandes batalhas no passado, Jerusalém foi construída em volta dessa cidade um grande muro, a fim de que aquela cidade, aquele povo fosse ali protegido, guardado. E aí, para passar de Jerusalém para fora, fizeram nesses muros 12 grandes portas que davam de entrada a Israel. E chega no versículo 2 e diz que, ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Uma dessas 12 portas de Jerusalém se chamava a Porta das Ovelhas. E diz o texto que próximo a essa porta havia um tanque
Em hebreu, Betesda, mas traduzido se chama Casa da Misericórdia. E dentro desse tanque havia água e havia ali 5 grandes separações, 5 grandes alpendres ou pavilhões. E aí Jesus, sendo Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, vai ali e tem a oportunidade de entrar em 12 portas para poder chegar até Jerusalém. Mas qual que ele escolhe? Escolhe se aproximar da porta chamada a Porta das Ovelhas. E sabe o que eu entendo com isso? Porque Jesus, queridos, ele sendo o próprio Deus, ele não pode negar nenhum de seus atributos. Então ele sendo onisciente, ele sendo conhecedor de todas as coisas, sabia que o seu momento e o seu lugar era ali de entrada pela Porta das Ovelhas. E João, capítulo 10, versículo 7, ele mesmo diz: eu sou a porta das ovelhas. Por isso que ele não pode negar a si mesmo. Como que ele é a porta das ovelhas e vai escolher qualquer outra porta para entrar em Jerusalém? Não, Senhor. Ele não pode negar nenhum de seus atributos. E mais ainda, por que que ele escolhe também entrar pela Porta das Ovelhas? Porque ele sendo Deus, ele sendo onisciente de todas as coisas, ele sabia que próximo àquela porta haveria um tanque, Betesda, Casa da Misericórdia. Oh, queridos, ele sabia que ali havia pessoas que precisavam tanto do seu auxílio, tanto da sua ajuda. E, mais uma vez, ele não podendo negar a si mesmo, a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Por isso, ele não pode deixar de passar por aquele lugar. E todas as vezes que Jesus escolhe passar por um lugar, é porque ali ele quer fazer alguma coisa maravilhosa, alguma coisa que só ele pode fazer. Onde há a presença de Jesus, há transformação. Onde há a presença de Jesus, há libertação, há restauração, há poder sendo liberado. E aquele povo que estava ali, à beira daquele tanque de Betesda, Casa da Misericórdia, eles precisavam de todos esses atributos do Senhor. E aí nós chegamos no versículo 3, que diz: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Eu muito me alegro em saber que Jesus, em todo o seu ministério, ele valorizava e ele amava fazer com que a vida das pessoas fossem curadas. Jesus, o seu público favorito em seu ministério era atender os necessitados. Você já parou para prestar atenção? Ele lá em Marcos capítulo 2, versículo 17 nos diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Por isso que Jesus amava e continua amando se relacionar com pessoas enfermas, com pessoas caídas, com pessoas doentes, com pessoas como eu e você, que cheio de limitações, cheio de defeitos, esperam que ele faça algo por nós. Ele ama se relacionar conosco, porque é na nossa fraqueza que ele aperfeiçoa o seu poder. É na nossa fraqueza que ele nos mostra quão nós precisamos do Senhor, o quão doentes somos e quão ele é a cura de todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E Jesus, certamente, sabendo que eu e você somos esses doentes, ele tem uma cura para trazer para nós. Amém? Existem, queridos, na Bíblia aqui alguns exemplos de tipo de enfermidades. Fala dos mancos, dos ressecados, né? Mas existe também uma outra palavra no texto que diz: havia uma multidão de enfermos. Nessa multidão de enfermos, pare bem para pensar comigo, não existia só essas classes na qual a Bíblia está dizendo. Certamente ela nos deixa a entender que havia outros tipos de necessidades, outros tipos de pessoas com outras doenças e enfermidades. E aí é nesse ponto que talvez eu e você se encaixe. Talvez você não é um cego, talvez você não é um manco,
Talvez você não é um ressecado, mas talvez nós fazemos parte dessa outra multidão de enfermidades. E existem alguns tipos de enfermidades que nós, sabendo que nós precisamos de um socorro, nós logo vamos correndo para o médico, né? Mas quando nós temos algumas enfermidades espirituais, algumas enfermidades que são aquelas que podem nos causar a morte que pode nos deixar de fora da vida eterna, essas nós não corremos para o médico, que é o nosso Senhor Jesus. E essa é a maior de todas as enfermidades. Quando Jesus fala que, olha, eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que são doentes. Jesus está tratando, querido, eu e você como um pecador. Por isso que ele fala lá no final do versículo, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Queridos, o pecado é a maior de todas as doenças que existem. Porque quando você sofre de uma doença, de um câncer, quando você perde uma perna, quando você fica sem enxergar, quando você fica com alguma doença incurável, isso tudo, incurável aos olhos dos homens, né? Isso tudo não foi você quem escolheu. Quem escolhe amputar um braço? Quem escolhe adquirir uma doença como nós perdemos, né? Infelizmente, uma amiga do coração, doença autoimune, perdemos essa semana a Duda. Inclusive, ore pelo seu filho, tem 5 anos de idade. Quem escolhe? A Duda escolheu ter aquela doença, lúpus? Você escolheu ter alguma enfermidade física? Nós não escolhemos, queridos. Mas o pecado nós escolhemos. Por isso ele é a maior de todas as nossas enfermidades. Por isso nós precisamos nos enxergar nessa condição de doentes. E precisamos reconhecer a urgência e a emergência de irmos e de ficarmos ali aos pés dos médicos, que é o único que pode restaurar e nos dar a nossa saúde completa em Cristo. Amém? Nós precisamos ter essa consciência. E então, com certeza no texto, quando diz havia uma multidão de enfermos, talvez você não seja nenhuma dessas outras categorias, mas você se encaixa em uma dessas 5 categorias que eu irei dizer agora. E você, por favor, se encontre aí na sua mente qual categoria eu faço parte, tá? A primeira categoria que nós entendemos como enfermos são realmente aquelas que são doentes físicas, que precisam de algum socorro porque passam por necessidades, né, de alguma doença no seu corpo, algum tipo de dor. Nós estamos vivendo aí, né, uma pandemia mundial, e só quem pegou esse vírus sabe o quanto amedrontado fica quem adquire, né? Mas graças a Deus que Deus ainda é misericordioso, que uns ele poupa a vida, eles permitem passar apenas 15 dias, esse vírus vai embora. Glória a Deus por isso. Já pensou se fosse um vírus incurável, queridos? Você já parou para prestar atenção? Até nisso Jesus é muito misericordioso, né? Já pensou aqueles que pegassem coronavírus ficassem aí doentes para sempre, né? Então, nós enxergamos vários tipos de doentes físicos que sim precisam de um milagre do Senhor. Eu não tenho dúvidas que o meu Deus, o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, ele continuará sendo Deus, operando milagres, fazendo o cego ver, fazendo o surdo ouvir, fazendo o mudo falar. Ele é Deus, querido, eu não duvido do seu poder. Então, se você sofre de alguma enfermidade física, sim, acredite, ele pode te restaurar, ele pode te curar, tá bom? E talvez você não seja um enfermo físico, de alguma necessidade física, mas talvez você seja um doente emocional. Sabe aquela pessoa que há anos vive com o seu coração triste, pesado, que não consegue mais ver os milagres de Deus todos os dias, no simples acordar, no simples amanhecer, entardecer, na simples brisa que passa nas árvores. Tem gente que está emocionalmente caída, que está emocionalmente
enferma, que há muito tempo não consegue sorrir, que há muito tempo chora todos os dias, que há muito tempo não tem essa libertação, sabe, dentro do seu coração e não recebe a cura. Talvez você seja um tipo de enfermo emocional. Talvez seja porque você está passando por uma falta de perdão muito grande. Porque você não consegue liberar perdão para aquele irmão, para aquela irmã que há tanto tempo você tem algum tipo de complicação. Talvez você é um doente emocional porque você não consegue se relacionar com ninguém. Você é uma pessoa carrancuda que não consegue abrir espaço no seu coração para que outra pessoa vá até você e ajude você a se relacionar, ajude você a passar por essa doença emocional. Talvez você está doente emocional porque há muito tempo vive a dor da perca. Você não conseguiu avançar, prosseguir com a sua vida pela morte de alguém que passou. Talvez você está preso emocionalmente naquele relacionamento frustrado que você teve. Naquelas palavras de negação que você recebeu de algum familiar seu, ou de alguma pessoa na qual você confiava tanto. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele pode curar o seu coração, pode curar a sua emoção, pode transformar o seu coração também. Ele pode voltar a fazer você rir. Não, você se encaixe nesse enfermo emocional. Mas também existe aqueles enfermos que estão doentes psicologicamente. Oh, queridos, é tão triste se deparar com pessoas sofrendo um trauma, sofrendo de algum tipo de abuso que ficou para trás, sofrendo por ansiedade, por depressão. Tudo bem que tudo isso que eu falei não é fácil de se superar e eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que talvez você se encaixe em algum desses quesitos e talvez a sua mente não te deixe se libertar de tudo isso. Talvez você sofreu um abuso lá na sua infância e até hoje você se martiriza por isso. Até hoje você não encontrou a cura para essa sua dor que atormenta a sua mente. Talvez foi algum vício que te aprisiona há tanto tempo e você luta, faz compromisso com Deus. Deus, agora vai tudo bem, agora eu vou melhorar. Aí vem a primeira tentação, você resiste, a segunda você resiste, na terceira você cai. E aí você fica martelando isso na sua mente, e o inimigo usa dessas brechas para continuar te frustrando, continuar te deixando mal, continuar adoecendo a sua alma e te distanciando a cada dia mais do propósito de Jesus para você. Então, se você é um enfermo que está sofrendo de doenças psicológicas, em nome de Jesus, se permita também ser restaurado pelo Senhor nessa noite. Nós também temos quarto tipo de pessoas enfermas, que são aquelas que são doentes morais. Sabe aquele tipo de pessoa que deita a cabeça no travesseiro e pensa, nossa, hoje eu vacilei feio com a minha esposa. Hoje eu vacilei feio com o meu marido. Hoje eu fiz aquilo terrível com o meu chefe. Hoje lá na empresa, se descobrissem o que eu fiz, certamente eu nunca mais seria empregada em nenhum outro lugar. São as doenças morais que você quer esconder de todo mundo. Aquelas que você quer na igreja se mostrar que é o sertão. E é isso aí. Todo mundo tem que pagar pelo que fez. Mas na hora quando deita a cabeça no travesseiro. Poxa, eu passei para trás aquele meu cliente. O serviço era tanto, eu botei outro tanto acima. Peguei o dinheiro do cliente, botei no meu bolso, ganhei vantagem. E Jesus lá do céu vendo tudo isso. Talvez você é acostumado a viver nessa vida. Talvez você é acostumado a viver uma falsa aparência dentro de casa com os seus filhos. É aquele pai, aquela mãe que exige dos seus filhos que sejam corretos. E na rua, na primeira oportunidade que tem de estar no trânsito, xinga a pessoa que está ali, dá dedo, faz
um bocado de coisa feia. É aquele que não pode tolerar o erro de ninguém. Está numa fila, passou alguém na frente, já quer fazer o alvoroço todo. E aí levantar porque quer ser o bambambam. Isso tudo são doenças que atacam a sua moralidade diante dos homens, querido. Nós somos filhos de Deus, em nós precisa haver diferença de vida. As nossas palavras precisam condizer com o que nós fazemos. Talvez você seja esse enfermo. Talvez você precise também colocar essa sua enfermidade aos pés do Senhor. Nós não sabemos, mas o Pai do céu, nosso Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que você precisa. E existem, por fim, a quinta classe, a quinta categoria de enfermos, que são os enfermos espirituais. Esses eu nem preciso falar nada, né? Se você não lê a Bíblia, meu irmão, se você não ora, se você não tem prazer em congregar, se você não tem prazer em estar com a sua igreja, se você não tem prazer em jejuar, em buscar ao Senhor, você está caído, você está enfermo, você precisa de uma restauração. Volte enquanto é tempo. Arrependa-se, faça-se o correto enquanto é tempo. Porque o dia que o Senhor virá, você não sabe. Então, vamos nos consertar, amém? Então, nós nos encaixamos, de certa forma, nessas multidões de enfermos que estavam ali no tanque de Betesda. Mas, graças a Deus, ao Senhor Jesus, né? Que é rico em misericórdia, Ele ali oferecia àquela multidão, e também oferece a mim e a você, a oportunidade de nós curarmos as nossas enfermidades, sararmos as nossas doenças. E por isso o versículo 3 diz, nesses tanques, né, se referindo aos tanques, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. No versículo 4, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha só que interessante. Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, permitia enviar um anjo até aquele tanque para agitar aquelas águas. E o primeiro que ali chegasse, entrasse naquelas águas, era curado. E aí, queridos, como é magnífico a ação do Senhor, do Espírito Santo. Ele diz que o anjo descia em certo tempo. As pessoas não sabiam quando que aquele anjo iria descer. E isso fazia com que elas ficassem ali, naquele tanque, esperando, talvez por anos, talvez por meses, dias, horas, mas o fato é que aquela multidão, ela ficava ali incessantemente esperando a hora de que algum deles fosse até o tanque de Betesda, fosse curado. E aí, o fato de aquelas pessoas não saberem o tempo em que o anjo desceria e agitaria aquelas águas, faziam elas ficarem esperando o tempo que preciso for. Olha que interessante, quando nós não sabemos o tempo de Deus, o tempo que Ele preparou para nós, para nos dar alguma coisa que nós tanto queremos, e se de fato for uma coisa que nós queremos muito, o que nós fazemos? Ficamos sempre esperançosos, ficamos sempre acreditando que o tempo de Deus irá chegar, amém? Nós esperamos o tempo de Deus, queridos. O tempo que aquele anjo descia, as pessoas não conheciam, porque só a vontade de Deus fazia com que aquele anjo descesse e movimentasse aquele tanque. Nós não podemos conhecer o que se passa no coração de Deus e nem o tempo que Ele tem para nós. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34 diz, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, Deus sabe o que se passa em nosso coração e qual é o nosso tempo para acontecer todas as coisas, mas nós não conhecemos o coração de Deus, nós não podemos sondar a sua mente e não sabemos qual é o tempo que Ele tem para nós, para executarmos e para nos darmos algo que Ele quer nos dar. E aí,
é importante entender que o fato de nós não entendermos o tempo de Deus nas nossas vidas não nos impede de continuar crendo que esse tempo, se for da vontade de Deus, irá chegar para nós. Amém? Há muito tempo eu esperava uma aprovação no vestibular. Durante 5 anos, dias e noites, choro, Senhor, me ajuda, como é que eu vou fazer? 5 anos, gente, não são 5 dias, 5 meses, não. Mas o tempo de Deus chegou, glória a Deus por isso. Há quanto tempo, Edinalvinha orava, Senhor, me dá um concurso. Naísa também, Senhor, me dá um concurso. Abriu uma porta e orava, estudava e buscava. O tempo chegou. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas o tempo de Deus é dele. Nós cantamos, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele tem o tempo determinado e a todo propósito, para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Ele é o dono do tempo e não somos nós que determinamos qual o tempo de Deus para nós. Não era aqueles enfermos que determinavam o tempo do anjo descer. E graças a Deus, queridos, graças a Deus que não somos nós o dono do tempo. Olha, o homem, ele pode ser inteligente ao máximo. Fazer até um robô que anda, fala, se comporta, sente cheiro, sente emoções, faça tudo. Melhor do que você até lá no seu serviço ou qualquer outra coisa. Mas o homem jamais vai fazer uma máquina para nos teletransportar há anos atrás, há milhões de anos na frente. Jamais, porque o dono do tempo é o Senhor. E aí eu fico imaginando que se nós tivéssemos o domínio do tempo em nossas mãos, nós seríamos certamente, igual conta a história lá de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse assim, certa feita, que ele estava vendo uma criança aos pés da mãe, e a criança ali brincando e a mãe bordando. E aí a mãe passou horas e horas bordando, e aí aquele menino olhava e não entendia nada, de baixo para cima. Meu Deus, será que a mãe está bem da cabeça? Está tudo feio aqui de baixo, estou vendo aqui tudo esquisito, as linhas estão soltas, não tem sentido nenhum. Esse negócio que ela está fazendo, está passando tempo, está perdendo tempo demais, porque está tudo feio. Eu preciso contar para ela. Eu preciso perguntar o que é que ela quer. Afinal de contas, ela pode estar fazendo um grande vacilo, né? E aí ele perguntou, mãe, você não está perdendo tempo demais aí fazendo esse negócio feio, não? Esse negócio não tem sentido nenhum. E aí a mãe olhando para a criança, ô meu filho, deixa eu te mostrar como é que está o resultado. Pega aquela criança do chão, coloca em seu colo, e aquela criança vislumbra de cima para baixo aquele bordado lindo, cheio de sentido, cheio de vida. E aí ele fica passado. Como as coisas podem mudar de acordo com a visão que nós temos. A nossa visão, de acordo com o tempo de Deus, é igual a daquela criança. Nós olhamos de baixo para cima e vemos que está demorando, e vemos que as coisas não fazem sentido, que as coisas estão feias, saindo, fugindo do controle. Mas haverá um tempo em que Deus, aprovando Ele, nos pegará do chão, nos colocará em seu colo e nos fará ver, aqui meu filho, tudo acontece no meu tempo e na minha vontade, a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. E certamente um de nós estará ali sentado no colo do Pai e verá um dia de cima para baixo e verá que o tempo dele é perfeito e tudo que ele faz tem sentido e tudo que ele faz é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Graças a Deus que o tempo não está em nossas mãos, porque nós, queridos, a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. Imagine querer fazer alguma coisa de bom para nós mesmos. Nós não sabemos nem orar porque nós não sabemos nem como pedir. Nós pedimos errado. Vale saber alguma coisa de bom para nós. Graças a Deus que o domínio
do tempo está em suas mãos, nas mãos do autor da vida. E uma segunda razão pelo qual aquele povo ficava incessantemente ali no meio daquela multidão, imagino, olha, irmãos, eu imagino que devia ser um sofrimento. A pessoa já está doente, a pessoa já está precisando ali de uma coisa que lhe socorra, e ficar naquele vucu-vucu esperando um tempo que nem sabia, mas eles também esperavam porque não sabiam o tempo de Deus, esperavam porque sabia que aquele milagre que eles precisavam era um milagre que acontecia individualmente, era um milagre que acontecia pessoalmente. A Bíblia diz que o primeiro que chegava naquele tanque era ali curado de suas enfermidades. Alguns milagres nós queremos que aconteça na nossa igreja, mas nós esquecemos que o primeiro milagre precisa acontecer individualmente em nós. A mudança parte do individual para o coletivo. Aprendi hoje com a minha amiga Dinalva. E não do coletivo para o individual. O milagre que o Senhor tem para a sua vida é seu, não é do coletivo. Então você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir até as águas. Você tem que dar o primeiro passo, se esforçar para conseguir ali do Senhor a sua cura. E aí, chega no versículo 5 e diz: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Me parece uma pergunta muito óbvia, não é? Porque nós sabemos que Jesus é onisciente. Ele sabe todos os fios de cabelos que há na nossa cabeça. Ele sabe de todas as coisas. Por que Jesus estava fazendo aquele tipo de pergunta, não é? Talvez você também tenha tido a mesma curiosidade. Mas eu entendo, queridos, que algumas coisas Jesus nos questiona, mesmo sendo óbvio, não porque Ele não sabe, mas porque Ele quer te conhecer mais individualmente, mais intimamente, saber o que se passa dentro do teu coração, à medida que você o responde, à medida que você o fala, aquilo que você necessita. E aí Jesus pergunta: queres ficar são? Na verdade, ele queria ir mais íntimo, queria relacionar-se com aquele paralítico, queria mostrar para ele: olha, eu estou interessado em me relacionar com você, eu estou interessado em conhecer o teu íntimo, em ir mais profundo na sua história de vida. Embora eu saiba, eu quero que você fale. Então, se a gente for pensar: uai, que pergunta óbvia, Jesus. Tu sabe de todas as coisas, por que tu perguntou? Não, queridos, senão não haveria sentido a gente orar. Não é? Jesus não sabe que você precisa daquela vaga de emprego? Jesus não sabe que você quer tanto que o seu pai se converta, o seu familiar se converta? Por que então que nós precisamos orar, se ele já sabe? Porque ele quer escutar de nossa boca a nossa petição. Amém? E aí, ele pergunta: queres ficar são? E aí, o enfermo, então, no versículo 7 diz: respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só a resposta daquele paralítico. Chega a ser comovente, não é? Eu estou há 38 anos aqui, Senhor, porque eu, com as minhas limitações, enquanto estou me arrastando para descer até as águas, tem outro que é mais rápido do que eu e pula na minha frente e passa na minha frente e aí consegue a bênção primeiro e é curado. E por isso há 38 anos eu estou aqui. As pessoas não me ajudam, as pessoas, sabem, elas não têm um mínimo de empatia, elas não têm homem nenhum para me levar até o tanque, Senhor, por isso que eu estou há 38 anos aqui. Queridos, mas o mais interessante é, vocês prestaram atenção que o homem não responde? Não responde. Jesus pergunta: quer ficar são? Quer ser curado? E aí o homem coloca outras desculpas, outras coisas na frente. Na verdade, ele acaba botando a culpa no outro, né? Nas outras pessoas. Mas ele não responde: eu quero, Senhor. Ele não responde: não, eu não quero não, eu quero, sei lá, ficar aqui porque eu quero ficar. Não, ele não responde. Ele acaba colocando a sua resposta em uma coisa que não tem
Nada a ver com a pergunta de Jesus. Jesus sabia o porquê ele estava ali. Jesus sabia da sua limitação. Jesus queria a resposta sincera dos seus lábios. Sim ou não. A palavra do crente não deve ser essa? O que passar disso, né? Não é resposta de crente. É sim ou não. E aí, às vezes, nós paramos para deixar que as coisas de Deus aconteçam em nossa vida, porque nós acabamos colocando culpa demais na outra pessoa. Nós colocamos a responsabilidade demais no pastor. Eu já ouvi pessoas dizer que saíram da igreja, da nossa, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo. Gente, quando eu fiquei sabendo disso, ô tristeza no meu coração. Senhor, misericórdia. A pessoa precisar dar o máximo do auxílio da misericórdia do Senhor, e enxerga limitação, enxerga defeito em outra pessoa, ao invés de conseguir recuperar as suas forças e ter ali a sua vida transformada no Senhor. E às vezes você é assim. Às vezes você não consegue algo de muito importante que você quer que aconteça há muito tempo, porque você bota culpa demais no irmão, na sua esposa, nos seus filhos, na sua família, em alguma coisa que está há muito tempo acontecendo que você não quer que aconteça. E esse homem fez isso. Infelizmente, ele perdeu a oportunidade de dizer sim para Jesus. Ou como eu queria chegar de frente com Jesus e falar: Jesus, eu quero ser curada. De frente, assim, face a face, igual aquele homem teve a oportunidade de dizer: Jesus, eu quero ser curada nessa área, nessa. Ele teve essa oportunidade, mas não soube aproveitar. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele não estava interessado na pessoa de Jesus. Ele estava interessado naquela tradição do anjo descer e movimentar as águas. Diz o texto mais para frente que quando ele estava na sinagoga, as pessoas perguntavam: quem foi que te curou? Ele falou: um homem. Alguém me curou, eu não sei quem é. Ele não sabia quem era Jesus. E aí, queridos, quando Jesus faz essa pergunta e ele responde, mesmo ele talvez sendo débil em sua resposta, ou talvez nós faríamos a mesma resposta, né? Mas mesmo ele com essa limitação, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Glória a Deus. Olha só, no final de tudo, Jesus curou a vida daquele homem. E Jesus deu uma única ordem. Em algumas versões diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo, imediatamente, o homem ficou são. Preste atenção que quando Jesus fala, quando Jesus dá uma ordem, a ordem não demora dias, minutos e segundo nenhum para acontecer. É imediatamente. A palavra do Senhor, ela surge efeito imediatamente sobre as nossas dores, sobre as nossas enfermidades, sobre aquilo que nós tanto precisamos que aconteça. Quando Jesus dá a sua ordem, quando Jesus fala, aquele homem não olha para a sua limitação, ele não olha mais para o movimento das águas, ele aquece o seu coração de esperança, obedece à voz de Jesus, toma o teu leito e anda. Sabe o que é que eu entendo? Porque Jesus, queridos, eu entendo que Jesus, ele não quer que nenhum de nós fiquemos prostrados no chão. O chão não é lugar de nenhum de nós. Jesus não quer que o seu povo fique enfermo, fique doente, fique esperando anos e anos por um milagre. Ele quer que a sua vida seja curada e seja restaurada imediatamente. Basta uma só palavra do Senhor, querido, para Ele transformar e mudar a realidade da sua vida. Você talvez está nessa noite com 1 milhão de enfermidades e de dores acometidas no seu coração. E há tanto tempo você diz que conhece ao Senhor, mas você não tem tido essa oportunidade de responder, sabe? Eu quero, Senhor, eu quero ficar são, eu quero ficar curado disso, dessa área. Queridos, Deus tem um propósito nas nossas dores,
nas nossas enfermidades, naquilo que nós passamos de tão difícil e naquilo que para nós é impossível. Eu ouvi uma frase dizendo assim, que o impossível é uma das especialidades de Jesus. O impossível é uma das especialidades de Jesus. Talvez essa dor que você está sentindo, esse trauma, talvez essa coisa que te aprisiona e que te deixa enferma há tanto tempo, há tantos anos, te parece impossível de ser curado. Mas aí vem Jesus, nesse capítulo de número 5, e te trata como esse paralítico, e te dá uma ordem nessa noite. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus nos dá uma ordem nessa noite. E é preciso que nós atentamente possamos ouvir a sua voz. Você precisa ser curado, querido. Você precisa ser restaurado. Você precisa se reconhecer primeiro como um doente, como um pecador, como uma pessoa que, ai, se não fosse a misericórdia de Deus. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus, com certeza a sua enfermidade seria impossível de ter solução. Mas graças a Deus que Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele cura as nossas enfermidades e nos dá a oportunidade de restabelecer a nossa saúde novamente. Queres ficar são? Queres ser curado? Eu não sei como está o seu coração nessa noite, não sei como você entrou até esse templo. Eu não sei se você já contou para Jesus qual é a área da sua vida que você precisa de cura. Mas você nessa hora tem a oportunidade de dizer para o Senhor mais uma vez: Deus, eu sou doente. Deus, só o Senhor conhece cada ferida e cada dor que há dentro de mim. E só o Senhor dá a solução, me dá o remédio. Jesus precisa que você faça alguma coisa para lhe dar a cura. O primeiro passo é seu. Só com uma primeira coisa que você fizer, dizendo: Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Jesus pode liberar uma palavra sobre ti e restabelecer de novo aquilo que precisa ser curado. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, se você nessa noite precisa que alguma área do seu coração seja sarado, se você precisa tomar o teu leito, e você se vê na condição de caído, você se vê na condição de enfermo, se você se identificou com essa palavra do Senhor, se você sabe e reconhece que você é um doente, que você é um pecador, que você é miseravelmente precisado da manifestação gloriosa do Senhor, você pode nessa noite pedir a Ele que Ele cure, restaure, estabeleça e te dê de novo a sua saúde. O chão não é o seu lugar, meu irmão. Olhe para frente, receba a palavra do Senhor. Uma só palavra que Ele te mandar pode transformar a tua vida, pode transformar a tua história, pode curar as feridas do teu coração, pode curar as feridas da tua alma. Toma posse da sua cura. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, sempre será. Ele curou a vida daquele homem, Ele pode também trazer essa cura, esse alívio dessa dor ao seu coração. Homem nenhum, médico nenhum não sabe o diagnóstico que se passa na sua alma, mas o Senhor, para Ele, não há caso clínico nenhum impossível. Senhor, oh Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós. Nós oramos, Senhor, porque nós sabemos que
se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Tua palavra diz que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E são elas, por elas que nós não somos consumidos. Nós te agradecemos, Jesus, porque mesmo nós reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa mediocridade, ó Deus, mesmo nós reconhecendo que nós somos falhos, pecadores, nós sabemos, Jesus, que o Senhor um dia decidiu pagar um alto preço na cruz e derramar o teu sangue precioso através do teu Filho, para poder, ó Deus, nos curar, nos libertar, restaurar as nossas vidas que antes estavam perdidas, que antes estavam longe do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque hoje nós temos essa oportunidade de sermos salvos, de sermos curados, de sermos redimidos, de sermos testificados, justificados e que um dia seremos glorificados com o Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és o nosso remédio, Tu és a solução, Pai, para as nossas crises, para as nossas enfermidades, para os nossos lamentos. A nossa falta de caráter, Senhor, Tu és a solução. A dor do nosso coração aprisionado em algo que nos traz tristeza, Tu és o médico dos médicos. Tu és a cura, Deus, da nossa mente perturbada, desanimada, depressiva, ansiosa. Tu és o Deus do impossível, Pai. Nós reconhecemos que tudo isso é obra de Tuas mãos, Deus. Cada milagre, cada cura, cada libertação. Nós reconhecemos isso, Pai. Nessa noite, Jesus, se há algum enfermo, se há alguém precisando tanto do Senhor, nós te pedimos que o Senhor vá de encontro a ele, a ela, e possa, ó Deus, curar, sarar as feridas da sua alma, e possa, ó Deus, restaurar a sua alegria novamente, transformar o seu pranto de tristeza em alegria, possa renovar suas forças, possa, ó Deus, fazer esse caído levantar, possa, ó Deus, fazer esse cego enxergar, fazer esse surdo ouvir a Tua voz, fazer, ó Deus, esse paralítico se movimentar e ir em direção ao Senhor. Nós, ó Deus, acreditamos no poder que há em Ti. Nós acreditamos que Tu pode todas as coisas. Nós acreditamos que há um tempo, ó Deus, que o Senhor se manifestará a nós e que nos tirará desse mundo e transformará a nossa vida, ó Deus, aqui em vida santa, para habitarmos com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Pai, vai tratando de nós agora, vai tratando da nossa alma agora, como nós precisamos, Jesus, do Teu tratamento, Pai. Nós te agradecemos porque nós estamos no melhor hospital nessa noite, e porque nessa noite a Tua palavra, como um remédio, veio de encontro às nossas feridas. Obrigada pela Tua palavra, obrigada, Deus, pela transformação que Tu podes fazer em cada um de nós. Nós te pedimos, continua falando, curando, transformando e restaurando as nossas dores, ó Pai. Nós acreditamos no Senhor e te pedimos que essa semana seja uma semana onde o Senhor venha completar a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Essa é a oração que nós te fazemos, Espírito Santo de Deus, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que a palavra pregada seja aplicada na sua vida, que você tenha essa consciência todos os dias, de que em Jesus você pode encontrar a cura, a solução para todas as suas dores e enfermidades. Amém?